Então, pessoal, vamos com a parte 3, né, desta videoaula. Vamos continuar, né, com o assunto de planos e vetores normais. Então, olha só, nessa telinha, né, está sendo mostrado inicialmente um plano que, dois planos, né? Um desses planos é o plano que indiquei por PAB, que é o plano gerado pelos dois vetores A e B que nesse plano descansa. Esse plano PAB é um plano que passa pela origem. Beleza? Daqui a pouco mostro isso em GeoGebra. Ok, agora tu pega um ponto P, estamos em R3, né? A situação está sendo representada em R3. Opa, em R3. Beleza? Então, nós sabemos que esse plano PAB, como conjunto, é o conjunto de todas as combinações lineares que podem ser construídas a partir dos vetores AB. Né? Então, OAB, o A, é um vetor OA e o vetor OB descansan no plano IAB. Entonces, esos son vetores, ¿no?, que no son paralelos, y la forma como yo escogí esos vectores llenan ese plano PIAB. Entonces, todo punto de ese plano es cabeza de un vector que se escribe como combinación lineal de los vectores OA y OB. Ahora pego un punto P por fuera de ese plano. Está por fuera. Y por fuera quiere decir, ¿no?, que P es cabeza de un vector que no se escribe como combinación lineal de los vectores A y B. Y por tanto, ese vector OP, cuando digo O es a origen, OP, él no descansa sobre el plano PAB, ¿beleza? Ese plano que está siendo construido ahí es a traslación rígida, entonces ese plano aquí, PAB, nós sabemos que es a traslación rígida do plano PAB a cabeza de P. Geométricamente, ese plano PAB es un plano paralelo a ese plano aquí, ¿no?, que se construye como trasladando ese plano PAB a cabeza de P. Todo punto de ese plano PAB, que es ese símbolo aquí, ¿no?, que representa ese plano aquí, ¿es de qué forma? Es a suma de P con todas las combinaciones lineares, ¿no?, los vectores A y B. Entonces, si tú pegas vectores aquí y sumas con un vector P, esos vectores todinhos, ¿no?, tienen cabeza, ¿no?, en ese plano aquí. Ok, es eso. Entonces, ese plano aquí es a traslación, ¿no?, rígida. Nós falamos ya sobre ese tipo de planos, ¿no?, de o plano PAB a cabeza de P. Entonces, por eso, ese plano aquí, como conjunto, se define como suma P todas las combinaciones lineares, los vectores A y B. Beleza. Entonces, ese es un plano, ¿no?, que es un plano que se construye a partir del plano PAB, trasladando ese plano a cabeza de P. ¿No? Es un plano que tenemos llamado de traslación rígida del plano PAB a cabeza de P. Un plano paralelo a ese plano dado inicialmente. Beleza? Entonces, todo vector de ese plano se construye, ¿no?, sumando a P combinaciones lineares de esos vectores. Yo voy a mostrar, ¿no?, un ejemplo de cómo que nos vemos eso ahí. Beleza? Entonces aquí, por ejemplo, digamos que yo quiero pegar suma vectorial de un vector, ese vector aquí, opa,
esse vetor que eu vou construir agora, né, é a soma de A com B. Ou seja, esse aqui é o vetor, sabe? Esse vetor aqui, pac, pac. Esse vetor sumado com o vetor OP te dá PA más B. Y ese vetor, a suma de ese carinha aquí, opa, eu vou tirar esse trasladado, que atrapalha um pouco a visão. Digamos aqui. Esse vetor aqui é a suma de A más B. Se eu somo esse vetor com P, te dá, né, um vetor nesse plano trasladado. Vamos lá, vamos ver isso aí. Pego aqui, pego aqui, pego aqui, pego aqui, e esse vetor aqui, pá, pá, fica o desenho está poluído, mas esse vetor aqui é o vetor com cabeça P más AB. A cabeça desse vetor fica no trasladado, olha só. Un vetor que fica nesse vetor nesse plano trasladado, a cabeça de P. E dessa forma, né, se construem todos os pontinhos que ficam nesse plano aqui. Eu vou colocar outra cor. Nesse plano aqui roxa, né? Então, nesse plano roxa estão todos os vetores com cabeça, pontos da forma P, mais sumas de múltiplos escalares de A com múltiplos escalares de B. Beleza? Ok. Eu espero que tu entenda o que eu estou fazendo. Okay. Então, eu vou tirar todo esse montão de pontos aí. Só fiz foi um exemplo. Ok. Então, beleza. Então, se não, o vetor OP, CP. Não, CP. Esse aqui. E vamos tirar esse último aí. Agora, esse aqui eu não quero. Bom, esse aqui eu não sei como tirar. Não, esse não. Esse aqui. Bom, deixemos esse aí. Ok. Então, todo ponto de aqui, todo ponto desse plano aqui, objeto aqui, vamos chamar x1. 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 Então, x1 é de fato como? Vamos chamar de legenda, né? X1 é da forma P com algum múltiplo escalar de A mais algum múltiplo escalar de B. Assim é x1. Essa é a cara de x1. Beleza? Então, x1 é a cabeça de qualquer vetor así producido. ¿Cómo así producido? Ese vector X ese vector O X ele es suma vectorial de P con múltiplos escalar, con algún múltiplo escalar de A y algún múltiplo escalar de B. Entonces, de facto, todo punto de ese plano es de esa forma, por construcción. Ok. Entonces, ese plano aquí, ese plano es un plano I, P, A, B. Nesse símbolo, né, é para indicar que o plano passa pelo ponto P e é gerado ou produzido
a partir dos vectores A y B, no sentido de que se construye como trasladando rígidamente o plano azul à cabeça de P, beleza? Bom, e aonde que entra nessa história o vetor normal ao plano AB? Lembra que o vetor normal ao plano AB, deixa eu procuro esse negocinho aqui, é esse carinha aqui, ó. Opa, é esse carinha aqui. Bom, e aonde que agora, né, esse cara entra em jogo? Esse cara entrava em jogo nesse plano aqui, quando? Como? Ah, porque o plano Φ-B pode se enxergar como sendo o conjunto dos vetores em R3 que verificam essa propriedade, y.n igual a zero. Bom, será que há a forma de enxergar o plano rosa também dessa forma? De fato, sim, e isso que nós vamos ver nesta videoaula, parte 3, né? Então, vamos lá. Vou para o PDF e vou escrever isso para vocês, né? O teorema esse plano IAB, Pi, P, AB, L, L1, M son. Vamos a escribir M son bajo. ¿Quién es M son bajo? Sendo com M son baja o conjunto e N, um vetor normal ao plano. Então, de fato, né, esse plano trasladado Pi AB a cabeça de P também pode se enxergar como um outro conjunto. Qual conjunto? O conjunto dos vetores em R3 que verificam a propriedade de que essa diferença aqui tenha produto ponto com N igual a zero. Então, dessa, eu te mostro essa proposição, o significado geométrico dela. Vamos lá de novo, José. Então, resulta que, olha só. Então, primeira coisa, eu vou colocar um pontinho ali, nesse plano rosa. Pac. Então, evidentemente, esse pontinho aí, eu coloquei no plano rosa, né? Obviamente, tu tá vendo, não, ele colocou. Mas vou te provar que esse pontinho também, né? Ele é cabeça de um vetor que verifica a propriedade de quê? De que a diferença de F menos P, o sea, ele está aqui, né? O sea, o vetor aqui é F, esse pontinho está aí, ele é cabeça de um vetor, papac, desse vetor aqui. Agora, esse F, por que está nesse plano? Não, porque eu coloquei ele ali. Mas eu vou te provar que se verifica uma propriedade. Qual? Vamos lá. Eu vou construir um vetor como que esse aqui. Pac. Esse vetor é um vetor livre, um vetor PF. Então, é o vetor PF. Beleza? Es un vector libre, PF. E agora, eu tenho que verificar que uma vez que eu ancoro esse carinha aqui, que dá mais ou menos por aqui, esse aqui, o ancorado é F menos P. Então, isso aqui é um vetor equivalente ao vetor PF. Eu quero provar que F menos P ponto N
te dá 0. Se isso é verdade, é porque F estava no plano. Ele está, né? Eu quero provar isso aí. Então, vejamos isso. Aí tu vai fazer o quê? Bom, tu vai construir um vetor equivalente a esse aí ancorado aqui. Então, esse vetor que está sendo construído, ele tem a propriedade de ter ângulo de 90 graus com N. Então, vejamos isso aí. Ángulo W, que é o vetor N, e U, que é esse vetor aqui, que é esse aqui. ¿Ya? 90 graus. Então, de fato, o pontinho F satisfaz essa propriedade de ser tal que F menos P, vamos a escrever isso aqui como sendo F menos P, verifica a propriedade de ter producto punto con N igual a qué? A 0. ¿Por qué? Porque o ángulo de 90 de ese vector no nulo con N es, o sea, o ángulo, ¿no? Entre ese vector y ese vector es 90 grados. Agora, eu vou movimentar esse F aqui. Opa! Vejamos, movimentei, agora tem outro ponto, né? Vejamos que esse vetor aqui, quando eu ancoro ele, produz F menos P de novo, né? Tem ângulo de 90 com N, assim como qualquer outro ponto que tu escolhas, né? Nesse plano roxo. Então, de fato, todo ponto do plano roxa é tal que quando tu construi o vetor livre que liga P com esse ponto, o vetor equivalente a esse aqui que está ancorado, forma com N um ângulo de 90. Né? Beleza? Agora, também eu tenho que provar que todo vetor de R3 que verifique essa propriedade de ter produto ponto, de ter um giro. Vamos lá. Eu vou pegar um ponto aqui para que tu entendas o que quero fazer. Esse aí é um ponto do R3. Beleza? Vou construir esse vetor aqui. Pá. Esse pontinho eu peguei claramente, não está aqui. ¿Y por qué que no está ahí? Vamos a ver si él verifica una propiedad de cuál. Olha aquí, que voy a pegar ese vector libre aquí. Ó. P, G. Y ahora voy a ancorar ese vector. Voy a ancorar ese vector. Voy a construir un vector libre, disculpa, un vector equivalente a ese carinha ahí que está ancorado. Y voy a hacer G menos P. Entonces, voy a construir así. Pac, ancoro aquí, pac, y pac. Ese vector ahí, ¿no? Su cebra marcó como ese vector aquí. Ese vector ahí no forma con N un ángulo de 90. Eu vou te provar aqui. Dá para ver que não é 90, mas de qualquer forma tu faz o cálculo. Ângulo, vetor, opa, W, e esse vetor A1. Dá 10,74 graus. Então, aí, ó, de fato, esse vetor não pode estar nesse plano roxa, né? A afirmação está me falando que se tu pega um pontinho em R3 e tu construi o vetor PG, o sea, si tú construyes un vector P y cabeza, el puntinho que tú pegaste, ahora tú ancoras ese vector, construye un vector equivalente. Si ese vector ancorado, equivalente con ese aquí, no forma con él un ángulo de 90, es porque ese puntinho que tú pegó en R3 no estaba en el plano. Entonces, básicamente, es eso que está afirmando a afirmación. Vamos lá.
Espero que tú tenhas entendido, né? Ou espero eu tenha me explicado bem, né? Ok. Então, dessa forma, também tu podes enxergar planos, né? Que são translações rígidas de planos que passam pela origem. Esse aqui é um plano, né? Que não passa pela origem, é um plano, né? Que se constrói a partir de um plano que sí passou. Esse plano aqui é paralelo, esse plano aqui é paralelo a esse aqui. Ou seja, esse plano aqui é paralelo a esse aqui. Agora, todo vetor desse plano, si são, né? Ou seja, todo vetor desse plano, si são, tu pega um ponto aqui, né? Aí tu construi o vetor livre, né? Que liga P com X são. E a propriedade é que quando tu ancora esse cara aqui é X menos P. A ideia é que esse carinha aí forme com N, que é um vetor normal plano P a B, um ângulo de 90 graus. Então a ideia é que todo vetor desse plano aqui seja tal que a diferença entre cabeça menos cola, que sempre é P, forme com N um ângulo de 90 graus. Então, esse tipo de planos também podem se enxergar como sendo que, o sea, esse plano, a translação rígida de o plano pi AB a cabeça de P, também pode ser enxergada como sendo que o conjunto de vetores em R3, cuya diferencia con P tem producto punto con N, siendo N un vector normal o plano pi a B igual a 0. Ok. Então, espero que tú tenhas entendido, né? Então, vamos lá. Boa noite, Gaguinho. Até amanhã. Vai pra casa, pessoal.